Bom dia. 22ª aula do curso de superfícies de rima, né? Hoje a gente termina a discussão da prova do teorema de uniformização. Eu não vou fazer todos os detalhes, né? Eu quero mais dar uma ideia de como o argumento funciona. E eu estou, como já falei na aula passada, seguindo o livro do Reisat, quase que linha a linha. Tá bom? Então, deixa eu lembrar rapidamente o que a gente viu na aula passada, né? A gente começou discutindo o problema de Dirichlet, né, que é quando tem um D, um aberto em uma superfície de rima e uma função contínua no bordo desse domínio, contínua ilimitada. Então, uma solução do problema de Dirichlet é uma função no fecho do domínio contínua, harmônica em D, que satisfaz essa igualdade, que o valor dela no bordo é igual a F. A solução para o disco, né, o disco unitário em C, ou um disco conforme dentro de uma superfície de rima, do problema de Dirichlet, é bastante simples, né, e você tem uma fórmula explícita para resolver ele, para resolver esse problema de Dirichlet. Mas, em geral, para um domínio arbitrário, é uma coisa relativamente complicada. Durante muito tempo ficou como um problema em aberto, né? Saber se esse problema de Dirichlet possuía ou não soluções. Cabe mencionar que, acho que o Riemann, nas suas abordagens originais, ele assumia isso como um postulado, mas dava talvez uma prova meio imprecisa, né? Mas que isso demorou algum tempo para ser formalizado. E uma formulação simples, no caso de uma variável complexa, né, é dado pelo princípio de Perron, uma ferramenta bastante útil, né, em que você, em vez de procurar soluções harmônicas, você, na verdade, constrói famílias de funções subharmônicas, que são soluções aproximadas, e desde que essa família possua essas duas propriedades, né, que um disco conforme está na família, então a harmonização da função subharmônica também está na família. E se eu tenho duas funções na família, então tem um majorante na família para essas duas funções. Então, o sup dessa família de funções é uma função harmônica e pode-se utilizar esse princípio de Perron para se resolver o problema de Dirichlet em certos domínios. Né? Dá para resolver o problema de Dirichlet domínios com bordo regular. Preciso que o bordo seja relativamente bem comportado. Tá bom? Então, essa é a ferramenta básica, né, que o Reisat utiliza para fazer a prova do teorema de uniformização. E ele distingue três casos, né? Ele distingue três tipos de superfície de rima. Superfícies de rima elípticas, que são as superfícies de rimas compactas. As hiperbólicas, que são aquelas que admitem uma função subharmônica limitada e não constante. E as parabólicas, se toda função subharmônica limitada superiormente é constante. Para o caso hiperbólico, o conceito-chave é o conceito de função de Green, né, que é uma função definida no complemento de um ponto, positiva, real positiva, harmônica, e tal que nesse ponto ela possui uma singularidade de tipo logarítmico. Então, localmente, ela é algo como menos log de z mais uma função harmônica. Né? E pede-se também que a sua função g seja minimal com respeito a essas propriedades. Tá bom? Então, o teorema de uniformização para superfícies... teorema de uniformização, desculpa. A ferramenta, como eu já mencionei, a ferramenta principal para o caso de superfície de rima, hiperbólicas, é a existência de funções de Green. Né? De fato, isso dá uma caracterização de hiperbolicidade, foi isso que a gente mostrou na aula passada. O caso não hiperbólico, tanto o caso parabólico quanto elíptico, você não constrói uma função de Green, você não constrói uma função harmônica com singularidades logarítmicas, mas o que você constrói é uma função harmônica com singularidades do tipo 1 sobre z. Isso é o que é utilizado no caso não hiperbólico. Então, se eu tenho uma superfície de rima não hiperbólica, eu posso, dado um ponto nela, eu posso escolher uma função. Se eu der uma função holomorfa qualquer, por exemplo, 1 sobre z, assumindo que P, numa carta local z, é igual a 0,
Então, existe uma função harmônica limitada fora da vizinhança de P, tal que ela vai possuir 1 menos a parte real de F. Possui uma singularidade removível no ponto P. Bom. E a gente deduziu de toda essa história, na aula passada, né, a existência, né, de dado 2 pontos, P1 e P2, numa superfície de rima qualquer, combinando esses 2 teoremas, a gente deduziu a existência de uma função meromorfa possuindo um zero em P1 e um polo em P2. Em particular, como ela tem zeros e polos, é uma função meromorfa não constante. Muito bem. Então, hoje a gente vai começar discutindo a prova desse resultado, né, que é o teorema de uniformização para a superfície de Riemann, né, que diz que se eu tenho uma superfície de Riemann hiperbólica, então ela é biolomorfa a Z. Tá? Então, pelo teorema de Riemann, né, que diz que todo aberto simplesmente conexo de C, que não é o C, é biolomorfo ao disco, basta construir uma aplicação injetiva F de X em D. Bom? E, na verdade, se vocês lembrarem do curso de análise complexa, né, aqueles que fizeram o curso comigo, uma vez que você tem essa aplicação injetiva, mostrar que vai ser o próprio disco, você vai poder resolver sem muita dificuldade. Mas para a gente poder dar se eu estou interessado em dar uma ideia, então vou me contentar em explicar como que o Reisach demonstra a existência dessa aplicação injetiva. E, na verdade, é uma das provas meio que canônicas, né? E a ideia é usar a função de Green. Então, seja P pertencente a X e GP de X menos P em R, função de Green. Tá bom? Como X é simplesmente conexa, então não tem dificuldade em mostrar que eu posso escrever a G de P vai ser a menos log de F de P, onde F de P é uma função, um meromorfo. Função holomorfa. Meromorfa ou holomorfa? Holomorfa, né? Função holomorfa. Com F de P, P igual a zero. Tá bom? E como essa função assume só valores positivos, a gente vê que essa F de P, na verdade, é uma aplicação de X no disco. Tá bom? Para construir a FP, basta ver que para cada ponto existe uma FP e uma vizinhança, existe uma FP e a diferença dessas FPs são funções constantes. Então, por isso você consegue, como o disco é simplesmente conexo, não tem problema fazer a continuação analítica de uma dessas FPs. Então, você pode também, se quiser, exprimir essa FP como integral. Né? Pode escrever FP como a integral de alguma função de alguma forma que você deriva da GP
tomando a diferencial. Deixo vocês fazerem os detalhes, né? Mas não é difícil. Então, eu posso escrever essa FP como uma função de x, p em t. Então, o que tem que ter o trabalho todo é mostrar que a FP é injetiva. Não. Na verdade, é possível mostrar que FP, de fato, é o isomorfismo que a gente busca, mas basta mostrar que ela é injetiva. E para fazer isso, a ideia é você comparar essa F de P com uma F de Q, para um ponto Q diferente de P. Para fazer isso, você pode considerar o seguinte: a gente primeiro define essa aplicação φ do disco, φ de x, igual a Fp de um ponto Q, menos Fp de x, então seja Q diferente de P, dividido por 1 menos Fp de Q barra Fp de x. Bom? Então, você faz uma conta simples, mostra que a norma de φ de x é sempre menor que 1. E a gente vê que φ de Q ela vai ser Fp de Q menos Fp de Q. Então vai ser 0. Então, o que a gente faz é denotar por n a ordem no ponto Q dessa função φ e considerar a função u como sendo menos 1 sobre n log da norma de φ. Tá bom? Então, isso é uma função harmônica. E como a φ, então isso aqui implica que a φ é uma função do disco, no disco, ou de x no disco, perdão. É uma função harmônica, com norma menor que 1, toma valores no disco, portanto, essa u é maior que 0. Harmônica fora dos zeros de φ. Né? Quando φ é 0, isso vai valer a infinito. Então, nós funções harmônicas temos valores finitos. Tá bom? Então, o ponto agora é comparar u com a função de Green de x no ponto Q. Função de Green GQ de x no ponto Q. Então, não é muito difícil a gente ver que essa função u, então, se vocês fizerem um exercício, essa função u ela vai ser maior ou igual do que GQ. E eu sei, como eu estou no domínio simplesmente, como x é simplesmente conexo, eu posso escrever essa GQ como menos o log de FQ. Então, isso aqui é um exercício. Bom, e isso permite a gente escrever o quê? Permite eu escrever, comparar
a minha função f de q num ponto x, pelo menos a norma, que é o que está aparecendo aqui, com a φ mas como a φ tem norma menor que 1, isso me dá que a fq de x é maior do que φ de x. Tá bom? Então eu tenho que, deixa eu repetir, fq de x maior ou igual do que a φ de x. Fazendo x igual a p, eu deduzo que fq de p é maior ou igual do que a φ. Vamos lembrar como é que a φ estava definida. Eu lembro que a φ de x era igual a fp de q menos fp de x dividido por 1 menos fp de q barra fp de x. Então, avaliando φ em p, eu tenho f de pp é 0, eu tenho f de p. F de p aqui. E por simetria, você obtém a desigualdade contrária, e o que você deduz é que a norma de f de qp é igual à norma de fp q. Isso é um reflexo, né, do fato de que essas funções, a posteriori, elas vão estar ligadas por homografias. Tá bom? Então, a gente daqui deduz que a minha função φ que tem norma menor que 1, né? Então eu posso considerar a φ, note que a φ de Q é igual a 0, né? Então eu sei que a φ dividido, deixa eu pegar, desculpa. Se eu considerar φ dividido por f de Q, então isso é uma função meromorfa, né? Que é a holomorfa em Q, mas que nesse ponto Q, a φ tem zero simples, bom, não, desculpa, não no ponto Q, mas no ponto X, em geral, essa coisa vai ter norma menor ou igual que 1. Né? Por conta disso, por conta dessa desigualdade. Agora, no ponto φ P, essa norma é igual a 1. Logo, pelo princípio do máximo, φ vai ser igual a um número complexo lambda vezes fq. Tá bom? Agora, perceba quem são, isso me dá o que a gente queria. Por quê? Porque suponha que a minha f, então isso aqui vai implicar que fp é injetiva. Né? Porque suponha que eu tenho
dois pontos que são enviados no mesmo pela f de P. Né? Digamos que tem um outro ponto Q que é enviado no mesma coisa. Mas se eu tenho dois pontos, né, que são enviados no mesmo, suponha que um deles é Q, então isso corresponderia a um zero da φ. Mas a função de Green só tem um polo, então essa f de Q só tem um zero. E o zero está no ponto Q. Então, o fp de x é diferente de fp de Q para qualquer x diferente de Q. Por conta dessa igualdade, o que mostra que fp é injetivo. Bom? E se vocês quiserem, vocês podem olhar no livro, no Reisat, ele dá um argumento ainda para mostrar sobre a adjetividade da f de P. E isso mostra o teorema de uniformização para superfícies de Riemann hiperbólicas. Certo? O caso geral é quando eu tenho uma superfície de Riemann parabólica e simplesmente conexa, então ela vai ser a isomorfa a C. E se ela for elíptica, ela vai ser isomorfa a P1. Tá certo? Eu vou dar uma ideia de como isso é demonstrado, né? Novamente, seguindo o livro do Reisat. E a ideia é explorar, né, aquela existência de função harmônica, etc. Aquele teorema de existência de funções harmônicas. Né? Então, para isso, a gente vai usar a seguinte definição. Eu vou dizer que é uma função f, essa aqui, meromorfa, é admissível em um ponto P, se ela é limitada fora de P e possui um polo simples em P. Tá bom? E o lema é que existem... O primeiro lema, né, a gente vai dividir a prova em 3 lemas. O primeiro lema é que existem funções admissíveis, né, para uma superfície de Riemann parabólica. Se eu tiver X, superfície de Riemann parabólica e simplesmente conexa. Então, existe uma função admissível em P. E, além disso, se eu tiver duas funções admissíveis, então, uma é relacionada à outra por meio de uma homografia, uma transformação de meios, ou, concretamente, números complexos alfa, beta, gama, delta, tal que é φ igual a alfa, F2 mais beta, gama, F2 mais gama, F2 mais delta. Tá bom? Bom, a existência de função admissível, né, o conteúdo desse primeiro lema, a primeira parte, a existência de função admissível, é consequência... Bom, não é consequência imediata, né? Porque o ponto todo é a existência de uma função meromorfa com polo simples é consequência daquele teorema de existência. O que a gente tem que verificar é que vai ser uma função, é possível construir uma função holomorfa com parte limitada, que é limitada, fora de uma vizinhança de P. Então, aqui fora de vizinhança de P. Tá bom? E como é que isso é feito? Então, aqui eu lembro aquele resultado que a gente mencionou. Né? Eu posso tomar um disco, D contido em X, disco conforme. Eu tomo nesse disco conforme, que eu posso pensar que ele tem a coordenada Z, né? Menor que 1. Então, eu posso pegar nesse disco uma função sobre Z. Então, esse teorema me diz que existe uma função f de x em C barra, tal que f restrito ao disco, menos a parte real de 1 sobre Z,
é harmônica. E limitada fora de uma vizinhança de P. Então, se eu escrevo F igual a U mais IV, nós temos que ver V é limitada fora de P. Como é que a gente faz isso? Então, o ponto todo é fazer a mesma construção. Né? Eu posso fazer a mesma construção com F tilde, em vez de pegar a função 1 sobre Z, eu pego a função I sobre Z. Então, eu posso pegar... Então, existe tanto a F quanto uma F tilde. Então, que é F tilde restrito a D, menos a parte real de I sobre Z, é harmônica fora de uma vizinhança de D. Tá bom? Então, aqui eu estou numa situação em que F menos 1 sobre Z, nesse disco, e F tilde menos I sobre Z, são ambas holomorfas em D. Ou seja, o que a gente quer, o que a gente vai verificar, para fazer essa verificação, a gente vai ver que F, na verdade, é I vezes F tilde. Tá bom? Então, como eu sei que essas funções têm polos simples, tanto no ponto P, tanto a F, né, o ponto P aqui que está nessa coordenada Z, é o Z igual a zero, tanto a F quanto a F tilde tem polos simples, a gente pode assumir que ambas são injetivas numa pequena vizinhança. Talvez nessa carta Z menor ou igual que 1, mudando a carta. Bom? E o que a ideia é o quê? A gente vai olhar... Está aqui meu ponto P. Está aqui esse meu disco, dentro da X. E o que eu vou considerar é o sup das funções. Né? Então, vou escrever essa como U mais IV, e vou escrever F tilde como tilde mais IV, tilde. Eu vou considerar o sup M. O sup, que é o máximo, na verdade, quando Z maior que 1, de U mais o tilde. Lembra que ambas essas funções, o tilde e U, elas são limitadas fora de vizinhança de P. Então, aqui para fora, elas têm um sup. Tá bom? E o que acontece é que se eu considerar função G igual a 1 sobre f de Q menos f de Q0, ela vai ser... elas são holomorfas fora de Q0, com polo simples em Q0 ainda, porque a F é injetiva, né, numa pequena vizinhança. Estou pegando Q0 próximo de Q? Próximo de Q, perdão. E esse Q0 com norma
por exemplo, eu posso pedir que seja maior do que 2 vezes esse sup que está aparecendo aqui. Então, eu vou ter que essa f de q menos q0 vai ficar longe o que eu estou falando? Essa função, essa f de q menos q0, ela é limitada fora de D, né? Porque essa coisa vai ser maior do que n. Tá bom? Então, a g, que é 1 sobre f de q menos f de q0, é limitada fora de D. Né? Ela tem polo simples, Q0, e o mesmo vale para G tilde, que eu faço isso com f tilde de Q menos f tilde de Q0. Tá bom? Logo, eu tenho uma combinação linear que AG mais A tilde, G tilde, é holomorfa. Não é? Porque eu posso destruir o resíduo, são polos simples, então eu posso, esse A aqui eu posso pegar como sendo o resíduo de G tilde no ponto Q0, e esse menos o resíduo ponto Q0 de GPC. Então isso fica sendo uma função holomorfa com polos simples e sem resíduos, portanto é holomorfa, e além disso vai ser limitada fora de D. Agora, função holomorfa e limitada numa superfície parabólica é constante. O x é parabólica. SAG mais AG tilde é igual a constante B. Então, agora vira um exercício trivial, né, de álgebra, para mostrar que F é igual a alfa F tilde mais beta sobre gama F tilde mais delta. Né? E por conta da parte real, você deduz ainda mais que F é igual a IF tilde, como a gente queria. Bom, então isso mostra duas coisas, na verdade. Um bom leitor vai ver que a gente mostrou não só que quando eu faço essa extensão, né, de uma função, quando eu fiz essa extensão, a gente está mostrando que essa extensão aqui, da minha parte harmônica limitada fora de P, é também limitada, né? A parte imaginária dessa extensão é limitada. A gente está mostrando também que duas funções admissíveis nesse mesmo ponto são relacionadas por uma homografia. Bom, talvez aqui eu não tenha sublinhado uma coisa importante, é que para passar dessa construção para uma função meromorfa, eu preciso também, como no caso anterior, função meromorfa global, eu preciso também
o fato que a sua x é simplesmente conexa, né? Eu tenho que considerar o conjugado harmônico de U. E para fazer isso, está bem definido, eu preciso que seja simplesmente conexo. Tá bom? Muito bem. Um outro lema com a prova relativamente parecida, né? Acho que eu não vou fazer porque é um pouco mais do mesmo, é que se eu tenho uma função admissível em P, né? Novamente, aqui eu estou sempre no caso x parabólica, simplesmente conexa. Se eu tenho uma função admissível em P e uma função admissível em Q, então elas também se relacionam por uma transformação de meios. E o último passo é que mostrar que toda função admissível é injetiva. E por que é isso? Então, se eu tenho que f de P, então seja P, f é uma função admissível, então se f de P é igual a f de Q, então seja f uma função admissível em Q. Né? Então, se f de P é igual a fq, então seja G uma função admissível em P e por um dos lemas eu posso escrever a G como uma homografia φ de F, onde é que φ igual φ de Z igual a alfa Z mais beta, gama Z mais delta. Bom, então isso implica também que G de P é igual a G de Q. Mas P, aqui seja uma função admissível qualquer, desculpa. Mas P é o único polo de G. E G é admissível, tem apenas um polo, contradição. Bom, então, colocando todas essas coisas juntas, a gente pode mostrar o teorema, né? O enunciado está lá atrás. A gente pode mostrar esse teorema, né? Simplesmente porque se eu tenho uma função, uma superfície de rima parabólica, eu pego uma função admissível, ela é injetiva, então ela manda x injetivamente em P1. Ela não pode ser, como x não é compacta, não pode ser sobrejetiva, não pode ser compacta a imagem, então tem que ser um aberto de P1, omitindo pelo menos um ponto, então colocando esse ponto no infinito vira um aberto de C, e aplicando o teorema de rima, a gente tem que x é isomorfo ao disco a C. Mas não pode ser o disco porque x é parabólica e não hiperbólica. O disco tem funções holomorfas limitadas, enquanto x não tem. Né? Então, a gente usa uma função admissível. Mergulhar x em P1. Então, ou seja, x é isomorfo a um aberto de P1. E o teorema de rima, novamente, me diz que x é isomorfo a C.
Bom, a mesma prova, né, inclusive é o jeito que é feito no ReSat, em todos esses lemas, a gente não usou, na verdade, que x era parabólica. A gente usou que x era parabólica ou elíptica. Então, poderia ser x compacta. E esse mesmo argumento me mostra que, no caso em que x é elíptica, ou seja, compacta, e simplesmente conexa, então ela é isomorfa a P1. E isso é até a prova do teorema de uniformização. Então, deixa eu só dar uma aplicação, pelo menos. Então, por que esse teorema é interessante, né? Bom, acho que a gente já discutiu isso amplamente, mas ele, de certa maneira, ele classifica ou reduz o estudo de uma superfície de Riemann qualquer ao estudo de dois objetos, né? Então, eu posso considerar o recobrimento universal. Então, o recobrimento universal, ele herda de X a estrutura complexa, então, portanto, é uma variedade, uma superfície de Riemann simplesmente conexa. Então, a gente acabou de ver que o recobrimento universal é D, C, P1. E o teorema do recobrimento, dizer que esses são isomorfos, me reduz o estudo de X ao estudo de... eu tenho aqui, pela teoria dos espaços de recobrimento, eu tenho aqui o gama, que vai ser identificado como P1 de X, agindo por automorfismo, né, contido em automorfismo de X tilde. E, novamente, esse automorfismo vai ser um automorfismo da estrutura complexa. Então, eu vou ter que esse gama, nesse primeiro caso, vai estar contido em SL2R. É SL2R ou PSL2R? É PSL2R. Nesse caso, vai estar contido no grupo afim. Né? São os automorfismos de C, que são aplicações da forma Z vai em lambda Z mais mu. Lambda pertencente a C estrela, mu pertencente a C. E, nesse caso, em princípio, estaria contido no grupo de automorfismos de P1, mas automorfismos de P1, eles todos vão ter ponto fixo, e a gente sabe que esse grupo age sem pontos fixos. Então, aqui também não vai aparecer. E, da mesma maneira, aqui, na verdade, pelo mesmo argumento, como eu tenho que olhar para aplicações que não têm ponto fixo, então, na verdade, esse aqui vai estar... o grupo fundamental, o gama, vai estar contido, na verdade, dentro do grupo aditivo. Eu posso botar isso aqui igual a um. O gama vai estar contido aqui. Porque todos os outros, se não for se tiver uma parte linear diferente de 1, ele tem ponto fixo. E a gente sabe que o grupo fundamental age sem ponto fixo. Tá bom? Então, se você tem que uma superfície de Riemann é recoberta, tem recobrimento universal, é P1, então X é P1. Se X tilde for P1, então isso implica que o X é P1. Se o recobrimento universal for C, então você tem algumas possibilidades. Você vai poder ter que X é C dividido por Z. E, nesse caso, isso é simplesmente C estrela. Ou X é igual a C. Ou X é igual a C, Z, mais tal Z, onde a parte imaginária de tal positiva. No princípio, se você pegar qualquer reticulado, fazendo as homotetias, dentro de C, você consegue transformar nesse caso. E isso é a lista completa das superfícies de Riemann que não são recobertas pelo disco. Todas as outras são recobertas pelo disco. Então, se X tilde
é igual a D, então você tem todo o resto. Então, cabe aqui observar que, além das superfícies de rima compactas que a gente estudou, você vai ter também as superfícies de rima compactas em que você omite pontos, ou que omite conjuntos complicados. Na verdade, como a gente sabe que você pode omitir o ponto, mas só omitir o ponto não classifica completamente. Você também pode ser que esse ponto, né, que a métrica se comporte meio como se tem um funilamento aqui. Mas, além de tudo isso, você ainda tem as superfícies de rima que não são de tipo finito. Por exemplo, você tem coisas de gênero infinito, né? Continua para sempre. Ou você tem coisas mais complicadas que vou dizer, mas tem um comportamento bem mais complicado. Então, toda superfície de rima que não esteja nessa pequena lista, ela vai ser recoberta pelo disco e vai corresponder a um subgrupo discreto de gama, de PSL2R. Então, de certa maneira, esse teorema ele classifica ou reduz o problema de classificação de superfície de rima ao problema de subgrupos discretos de PSL2R. Teorema realmente notável. E para dar uma